O Senhor Deus, quando nos criou, Ele tinha a intenção de nos proporcionar o melhor. Aí todos nós aqui conhecemos a história de Adão, de Eva, da criação, né? E quando eu dou aula de nova criatura, eu falo com os alunos, vocês imaginam o Jardim do Éden como? Né? Porque às vezes a nossa imaginação, a nossa capacidade de imaginação é tão pequena diante da grandeza do Senhor, porque eu não consigo imaginar um Jardim do Éden com 10 árvores, 15 árvores. Eu não consigo imaginar o Jardim do Éden assim, não. Olhando para o Senhor, quando fez o mar infinito. Quando fez a terra desse tamanho aí que vocês sabem. Quando fez a mulher, fez o espetáculo da natureza. Até sendo de 1,5 m, gente, até as mulheres que são iguais a mim de 1,5 m, são o espetáculo da natureza. É o sol dos homens, né? Tudo que Deus faz, Ele faz grande, Ele faz majestoso, Ele faz com poder. O nosso Deus é maravilhoso, né? Então eu imagino um jardim do Éden, um jardim imenso, com muitas árvores. Quando Deus pensou em criar o homem, eu imagino, eu tenho absoluta certeza, né, baseado na palavra, que Ele escolheu o melhor lugar. O Jardim do Éden é o melhor lugar. Ele escolheu a melhor habitação, né? Os melhores alimentos. Quando Deus começou a me dar essa palavra, queridos, essa palavra, primeiro, com certeza é para mim, tá? Eu digo isso sem medo, é para mim. Porque essa palavra veio ao meu coração no primeiro dia de jejum, na segunda-feira, que Deus me deu essa palavra. E eu comecei a pensar, Senhor, é verdade. Quando Deus criou, querido, a alimentação, Deus criou e colocou lá no jardim árvores frutíferas, peixes no mar. Se nós só nos alimentássemos disso, seríamos todas Evas. Como pintam aí, né, nos desenhos, mulheres esculturais. Mas aí o homem inventou McDonald's, hambúrguer, picanha, batata frita, né? O Espírito Santo ministrou tanto ao meu coração isso, porque hoje eu tenho aprendido a me alimentar. Hoje eu posso falar com moral, sabe? Com credibilidade. Hoje eu como verdura, legumes, porque eu tenho aprendido isso, tenho assim me disciplinado a isso. E daqui a pouco vocês vão ver uma nova mulher, em nome de Jesus, daqui a alguns meses. Eu creio nisso. O Senhor, quando pensou em nós, para pensar toda a alimentação que Deus criou, nenhuma alimentação era para criar pessoas sem condições físicas de se desenvolver, né, de caminhar. Às vezes eu digo isso por mim mesmo. Eu já cheguei ao peso de não conseguir, às vezes, subir uma escada, eu ficava assim, ó. Gente, que absurdo, como pode um negócio desse? De caminhar daqui e ali, eu já estou morrendo. Se eu me alimentasse só dos alimentos que o Senhor criou, eu não ficaria assim. É claro, queridos, que isso aqui eu penso que ainda chega muito distante de como deveria ser o Jardim do Éden. Mas o homem, baseado em estudos, ilustra o Jardim do Éden dessa forma. Vai passando, por favor. Olha essa imagem, que coisa linda. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Quando Deus criou o homem, pode passar só mais uma vez aí, só para os irmãos irem vendo o que eu estou falando. Quando Deus criou o homem, Ele não criou o homem para trabalhar fora. A mulher, né? O homem e a mulher. O trabalho foi fruto do pecado do homem. E aí imagina a gente passar, né? Ter comunhão com Deus durante todo o dia, se alimentar bem, viver bem no Senhor. Que delícia que seria, né, queridos? E com certeza, como eu falei, né? Deus criou o melhor lugar, a melhor habitação, os melhores alimentos e a melhor companhia, que foi a companhia dele. Porque lá em Gênesis diz que todo dia, no cair da tarde, o Senhor tinha comunhão com Adão e Eva. Quer melhor companhia do que essa? A companhia do próprio Deus? Mas a nossa escolha, a escolha, né, do homem, foi de que os olhos naturais fossem abertos. Quando Deus pensa nos seus filhos, Ele pensa no melhor.
Fala isso para você mesmo. Quando Deus pensa em mim, Ele pensa no melhor. Como eu falei para você, você foi chamado para viver o melhor de Deus. Você é uma princesa, um príncipe do Senhor. Se você hoje chegou aqui com uma situação difícil de se resolver, com uma dificuldade, seja em qualquer área da sua vida, deixa eu te falar uma coisa. Se você de repente chegou aqui se sentindo sem valor, se sentindo desacreditada ou desacreditado, você é especial para Deus. O Senhor ama a sua vida. O Senhor um dia verteu o seu próprio sangue por te amar, por se importar com você. Amém? A palavra de Deus diz que Ele só pensa coisas boas a nosso respeito. Eu vou te provar isso. Abra sua Bíblia lá em Jeremias, capítulo 29. Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Amém ou misericórdia? Jeremias depois de Isaías. Velho Testamento, de repente ajuda. Jeremias, capítulo 29, versículo 11, diz assim: Pois bem sei os pensamentos que tenho acerca de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, passarei a orar a mim e eu os ouvirei. Vós me buscareis e me achareis, quando me buscareis de todo o vosso... Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte, e vos congregarei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e vos trarei de volta ao lugar de onde vos transportei. Queridos, olha o que a palavra do Senhor diz. O Senhor pensa paz para nós e nunca o mal. A palavra que nós acabamos de ler diz que se invocarmos a Ele, Ele nos ouvirá. E é isso que nós estamos fazendo nesses 21 dias de jejum. Nós estamos separando um tempo maior, né, do que a gente já faz no dia a dia, para buscarmos mais ao Senhor, para nos consagrarmos mais ao Senhor, para estarmos mais atentos, né, com os nossos ouvidos mais atentos àquilo que Ele quer falar conosco. Por isso subimos o monte, por isso estaremos aqui na vigília sexta-feira, por isso estamos fazendo esse jejum, por isso estamos lendo esse livro, porque nós queremos mais do Senhor, porque nós queremos buscar o Senhor, como está dizendo aqui no versículo 13. Vós me buscareis e me achareis. Nós temos convicção de que a palavra do Senhor é verdade, nós vamos realmente encontrá-lo. E algo é muito importante, querido. O Senhor Jesus, nesse versículo, ressaltou o seguinte: quando me buscares, somente não, mas quando me buscares de todo o coração. E aí eu fiquei pensando, só buscar não é suficiente. Só ir ao grupo não é suficiente. Só vir ao culto aqui na igreja não é suficiente. Só ir ao discipulado e pedir oração não é suficiente. Eu preciso buscar de todo o coração. Eu preciso desejar a presença do Senhor todos os dias. Eu preciso desejar a presença do Senhor todas as horas. Eu preciso desejar realmente buscar ao Senhor, estar em comunhão com Ele em todos os momentos da minha vida. Amém? Existe, a gente cantou, né? Um fogo queima em mim, clamo por mais de ti. Existe um clamor dentro do ser humano, do homem, da mulher sedento. Algo assim que a gente nunca está satisfeito, a gente sempre quer mais. A gente sempre deseja mais do Senhor, a gente sempre deseja conhecer mais do Senhor. A gente sempre quer mais, quer ir além, né? A gente até canta músicas que falam sobre isso. Isso precisa queimar dentro de nós, queridos. Faça avaliação nessa noite, como eu fiz na segunda-feira, quando o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração. E eu creio assim que,
por algum motivo eu tive uma semana, essa semana agora, que muito corrida. E o Espírito Santo começou a ministrar ao meu coração tantas coisas. Às vezes ele mesmo ao meu ouvido, às vezes usando a vida do meu marido para ministrar a mim, coisas que ele falava. E eu fiquei pensando, Senhor, como que eu preciso voltar lá do início? Como eu preciso voltar lá no Jardim do Éden? Como eu preciso entender que as coisas não são mais importantes que o meu Deus. Como eu preciso, queridos, como nós somos tentados pelas situações da vida, não pararmos para jejuar, não pararmos para dedicar o tempo que é necessário. Todos nós somos, eu estou aqui confessando publicamente, que eu essa semana encontrei essa dificuldade, mas entendendo, porque Deus é tão maravilhoso que na segunda Ele ministrou isso ao meu coração. Então eu comecei a me corrigir, para eu não roubar o tempo que é dele. Na verdade, o tempo todo, as 24 horas eu quero dedicar a Ele. Mas o tempo que eu queria separar para ter comunhão com o Senhor, eu não queria abrir mão disso. Eu não posso abrir mão disso. Eu preciso entender que o Senhor está esperando que eu o busque, porque Ele quer se revelar a mim. Amém? Vamos buscar o Senhor e Ele se mostrará a nós. Buscar de todo o coração, buscar sinceramente, sem pressa, estando disponível. Eu passei por isso essa semana numa situação, vou compartilhar com os irmãos. No momento que eu e meu marido estávamos tendo junto tempo com Deus. Estava muito gostoso. Estava assim, Deus estava fazendo, estava fluindo. E dentro de mim começaram a vir várias situações. Eu preciso ligar para não sei quem. Eu preciso mandar mensagem para não sei quem. Começou, queridos, o bombardeio na minha mente. Um montão de situação que eu precisava resolver. E o medo de esquecer depois de não conseguir resolver, né? Então, a tendência natural do ser humano é o quê? Eu tenho que parar um minutinho para resolver, né? Na hora que eu saí do quarto, assim, fui pegar meu celular para pelo menos mandar uma mensagem para uma pessoa, o Wellington saiu do quarto e falou assim, o que houve? Porque a gente estava num mover tão gostoso. E aí eu olhei para ele assim, eu precisava mandar essa mensagem. E aí ele falou assim, puxa, mas estava tão bom. Aí ele voltou para o quarto, e aí eu larguei o celular e voltei também. E eu pedi perdão a Deus. Eu pedi perdão a Deus, queridos, porque eu não posso permitir que as coisas roubem o tempo que eu preciso dedicar a Ele. Eu estou neste mundo, mas eu não sou daqui. Eu sou peregrina aqui, queridos. Um dia eu vou para o meu lar celestial. Um dia nós iremos para o nosso lar celestial. Lá nós estaremos com o Pai. Queridos, isso precisa ser real, isso precisa ser revelado à nossa mente humana, de que as coisas não são mais importantes, porque lavar louça não é mais importante que o meu tempo com Deus, botar roupa no varal não é mais importante que ler a palavra de Deus. Queridos, que ficar falando no WhatsApp não é mais importante do que buscar a presença do Senhor. Adolescentes, que jogar bola, tudo isso é importante, tudo isso é bom, jogar bola, ter comunhão com os amigos, jogar videogame, mas isso não pode roubar o tempo que você precisa estar com o Senhor. Isso não pode roubar. No versículo 14 diz, vocês me acharão e eu mudarei a sorte de vocês. Ele nos transportará para viver o melhor. Está lá no versículo 14. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar vossa sorte. Eu vos congregarei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e vos trarei de volta ao lugar de onde vos transportei. Enquanto eu estava lendo isso, o Espírito de Deus ministrou ao meu coração. Eu não entendi muito bem, mas eu entendi que Ele queria ministrar isso ao coração da igreja hoje. Talvez você esteja vivendo um momento muito difícil da sua vida, que você queira entrar dentro de um ônibus e sumir. Que você queria ter assim, aquele pozinho mágico de desenho animado, de jogar assim, pluf,
e desaparecer. Mas a palavra do Senhor está dizendo que quando você busca o Senhor de todo o seu coração, Ele tira você dessa situação e te transporta para viver o melhor de Deus. Você crê nisso? Você crê nisso mesmo? Eu creio, queridos, que é uma palavra do Senhor para a vida de alguns irmãos aqui. Então eu queria te pedir para que você fechasse os seus olhos aí agora, toda a igreja. Você que está vivendo um momento difícil da sua vida, levanta a tua mão lá no alto. Você que está vivendo um momento muito difícil, que você até pensou, ai, que vontade de sumir, se eu pudesse desaparecer, se eu pudesse evaporar. Levanta bem alto a sua mão. Bem alto, o mais alto que você puder. Faz essa oração comigo, fala assim: Senhor Jesus, eu creio na tua palavra. Eu quero buscar ao Senhor de todo o coração, sinceramente. E eu creio, como diz a tua palavra, serei transportado para viver o melhor. Em nome de Jesus. Amém? Agora, queridos, entenda o que a palavra diz. Você orou, mas entenda o seguinte: chega na tua casa, hoje, amanhã, depois da manhã, busque sinceramente ao Senhor. Busque de todo o coração. Nada acontece na nossa vida, nenhum fio cai da nossa cabeça, sem que o Senhor não permita. Se hoje você está passando por essa situação, Ele está permitindo para que você se aproxime muito mais dEle e você experimente o que Deus pode fazer. Amém? Amém? Continuando, eu quero te mostrar outra referência. Abre lá em 1 Pedro, Novo Testamento, bem lá no finalzinho. 1 Pedro, capítulo 2. Em Jeremias, nós vimos o que Deus pensa sobre nós. Essa referência de 1 Pedro 2 também vai falar sobre isso. Como que o Senhor nos chama, o que Ele pensa a nosso respeito. 1 Pedro 2, a gente vai ler a partir do versículo 1. Amém? Diz assim, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Deixando, pois, toda malícia, todo engano, fingimento, inveja e toda murmuração, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele venhais a crescer. Se é que já provastes que o Senhor é benigno e, chegando-vos a Ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifício espiritual agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que a Escritura diz, eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa. Quem nela crer não será confundido. Assim, para vós, os que credes, ela é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e pedra de tropeço e rocha de escândalo. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, mas para isso também foram destinados. Olha o que Deus pensa a nosso respeito. Versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora o alcançastes. Amém, queridos? Vira para o teu irmão e fala assim, você, vira, é geração eleita, nação santa, sacerdócio real, povo adquirido. Queridos, o Senhor nos vê assim, dá um sorriso.
Como que o Senhor pensa coisas boas a nosso respeito? Como que o Senhor pensa coisas boas a nosso respeito? É tão tremendo isso, né? É tão gostoso saber, puxa, o Deus que me criou, olha, Ele pensa essas coisas boas a meu respeito. É tão gostoso isso, né? No versículo 2, salta para mim a questão de desejem de coração o leite espiritual puro para crescerdes para a salvação. Leite espiritual diz respeito a alimento. E o que é o nosso alimento, queridos? A palavra é o nosso alimento. E esse versículo, Paulo está dizendo que é com ele que a gente vai desenvolver a nossa salvação. Então, olha que tremendo. Eu entreguei minha vida para Jesus, eu busco ao Senhor, eu vou nas reuniões, mas eu preciso conhecer a palavra para eu continuar desenvolvendo a minha salvação. Eu preciso me alimentar, porque o que vai acontecer comigo se eu não me alimentar? Quando uma pessoa não se alimenta, ela fica fraca e raquítica, né? Tem até uma doença que se chama anorexia. Quando a gente vê fotos de pessoas anoréxicas, a gente chega a dar um mal-estar, né? De tão magrinha que a pessoa é. Quando a gente fica sem o alimento, né? O alimento físico, né? Natural. Obrigada. Agora, Paulo diz aqui o leite espiritual. Pedro, perdão. O alimento espiritual. Então, se eu não me alimento com esse alimento espiritual que é a palavra, o meu espírito vai ficar raquítico, vai ficar fraco, vai ficar suscetível. Qualquer palavrinha que vier vai me desmoronar. Imagina uma pessoa fraca que não se alimenta direito, pega um pé de vento, aí toma um banho quente, pega um pé de vento, pega uma chuva da brava. A pessoa vai ter pneumonia, porque ela está fraca. A mesma coisa é o cristão. Às vezes, infelizmente, isso não acontece no Jardim Esperança. Deve acontecer em outros lugares, aqui não. Mas às vezes as pessoas se convertem, vão para igrejas, né? Para as igrejas por aí, e acham que só ir para a igreja, só ir para o grupo, né? Só abrir a Bíblia na hora do culto é suficiente. Mas não é. Pedro está falando aqui que isso não é real. Nós precisamos nos alimentar do leite espiritual para que nós possamos desenvolver a nossa salvação e crescer no Senhor a cada dia mais em conhecimento da sua palavra. Amém? No versículo 4 diz, quando nos aproximamos do Senhor, Ele se revela como pedra viva. O que é uma pedra viva? Quando eu junto várias pedras e coloco carvão ali e boto fogo, essa pedra, ela vai, eu não sei se vocês já viram em alguma situação, mas ela, não que ela vai ser incendiada, né? Mas ela vai ficar, tipo pegando fogo também, além de quente, né? Então, o Senhor é como pedra viva e no versículo seguinte, Ele nos usa, no versículo 5, nos utiliza como pedras vivas para edificarmos outros. Né? Como usa a nossa vida como pedra viva. Queridos, o Senhor nos chama de pedras vivas. Agora, a pedra que não se alimenta do leite espiritual tem como ser uma pedra viva? Não. Para sermos pedras vivas, precisamos do alimento espiritual. Precisamos nos alimentar da palavra de Deus. E aí, deixa eu só repetir o versículo 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. E quando eu falo de sacrifício espiritual, eu posso, nos dias como nós estamos vivendo nesses dias, um dos sacrifícios espirituais que nós podemos oferecer é o que nós estamos fazendo, que é o jejum. É um dos sacrifícios espirituais que nós podemos fazer. O sacrifício de abrir mão do alimento para buscarmos mais a presença do Senhor. Essa semana nós conversamos algumas vezes com algumas pessoas falando sobre o jejum. E aí a gente estava conversando uma coisa muito importante.
um exemplo, eu acordo de manhã e fico até 3 horas da tarde sem me alimentar, mas se eu não leio a palavra, se eu não oro, se eu não apresento ao Senhor meu jejum, isso é uma greve de fome, né? Eu estou deixando de comer. Para se tornar jejum, eu preciso, na hora que acordo, apresentar o meu jejum ao Senhor, apresentar a minha vida ao Senhor. E durante todo momento, eu não tenho como orar, eu trabalho, o meu horário não tem como e tal. Vai para o ponto em espírito de oração, falando com o Senhor. Está dentro do ônibus, falando com o Senhor. Está lá no seu trabalho, com o seu pensamento elevado ao Senhor, entendendo que o Senhor está fazendo por você. É uma contrição, o seu coração o tempo todo ali, voltado para o Senhor, os seus ouvidos atentos. Antes, vocês podem observar, acontecem as coisas no dia a dia, às vezes a gente nem percebe. A gente está de jejum, acontecem algumas coisas, tomam uma outra aparência, igual aquela televisão que está lá chuviscando. Aí a gente conserta, as coisas ficam limpas assim na nossa frente. O jejum nos torna mais sensíveis. O jejum abre os nossos olhos para a gente enxergar coisas que antes a gente não conseguia enxergar. O Senhor quer tratar de nós, amém? O Senhor quer nos limpar, quer nos purificar, quer nos usar como pedras vivas para que o reino dele venha se estender. No versículo 8 fala: os que tropeçam na palavra são pessoas que são desobedientes. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que está dizendo. Lá no versículo 8, está dizendo isso, que pessoas que acabam sendo pedras de tropeço, que acabam sendo escândalo, são pessoas que tropeçam na palavra. E o que significa tropeçar na palavra? É eu conhecer a palavra e não vivê-la. É eu saber o que a palavra de Deus diz e mesmo assim tomar uma outra atitude. Um curso de caráter de Cristo é maravilhoso, é muito bom, é esclarecedor. Mas, querido, vai se tornar simplesmente um curso, simplesmente uma apostila, simplesmente palavras, se eu não viver. A palavra de Deus, como nós acabamos de ver, é leite espiritual, mas ela vai se tornar somente palavras, se eu não desejar vivê-la em sua essência. Nós precisamos cada dia mais entender que a nossa atitude como homem e mulher de Deus é de buscar não tropeçar na palavra, viver segundo a palavra, obediente ao Senhor, amém? Aí você pode me perguntar assim, mas Kíria, olha, eu até tento. Eu tento viver a palavra, eu tento não tropeçar. Mas o pecado é mais forte. Eu até conheço a palavra. Hoje eu me encontro na posição de desviado ou de desviada. Não, eu sou até membro da igreja, mas eu não quero me comprometer com nada, sabe? Eu vou no grupo, vou na igreja, mas não quero me comprometer com nada, não. Porque, tem coisa que eu até sei que diz, mas eu não quero fazer, não. Ou, Kíria, eu até tento, eu me esforço, vou lá tal, mas quando eu vou ver, eu já fiz, eu já falei. Como que eu faço então? Yes! Kíria tem a resposta para você. Eu não, a palavra de Deus tem. Você tem, querido, aí vem o título da palavra. Um grande amigo. O título dessa palavra é Nosso Amigo Espírito Santo. Nós temos um grande amigo que se chama Espírito Santo. Ele é uma pessoa, ele é a primeira pessoa da Trindade. Nós estamos aprendendo isso. Ele é um amigo que está conosco todos os dias. Todos os dias. Kíria, mas como que você diz que ele está comigo todo dia? Porque a palavra de Deus diz. Você está em 1 Pedro? Volta um pouquinho, vai lá em Mateus. Mateus, capítulo 28. Eu quero te provar tudo que eu estou falando. Em Mateus, capítulo 28, versículo 20, diz assim... Eu vou ler a partir do 19, né, porque é a continuação. Versículo 19, capítulo 28,
Versículo 19. Portanto, ide, isso é Jesus falando, né, para os discípulos. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que eu estou convosco todos os até a consumação dos séculos. O nosso amigo chamado Espírito Santo está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Até Jesus voltar, Ele está conosco todos os dias. Eu estou indo para a escola, Ele vai comigo. Eu estou indo para a academia, Ele vai comigo. Eu estou indo para o médico, Ele vai comigo. Eu estou indo para o grupo familiar, Ele vai comigo. Eu estou indo para a casa da minha mãe, Ele vai comigo. Ele está comigo todos os dias, amém? Ele está contigo todos os dias. O nosso amigo Espírito Santo. Ele é ajudador, Ele é aquele que conforta, Ele é aquele que cuida de nós, Ele é aquele que nos ajuda a melhorar, é aquele que nos guia e que fala aos nossos ouvidos. Eu estava pensando nesse amigo e aí eu estava pensando no seguinte, citar um exemplo para vocês para ficar mais claro. Pensa num amigo ou amiga, né, que você teve na sua adolescência, ou os adolescentes aqui pensam nesse momento, né? Que era aquele amigo que a sua mãe e seu pai sempre falavam assim, não anda com fulaninho, não anda com fulaninho, ele não é uma boa companhia. Pensa nesse amigo aí, ou nessa amiga, né? E essa pessoa te chamava só para fazer coisa errada. Chamava para fazer uma coisa, te chamava para fazer outra, te chamava para fazer outra. Para pensar aí. Não era uma pessoa que acabava te influenciando ou te chamando sempre para fazer alguma coisa que não é legal? Né? Eu hoje, conversando com uma pessoa, essa pessoa falou assim para mim, poxa, eu estou sempre chamando a minha amiga para ir na igreja, ela nunca quer ir comigo. Ela me chama para ir em alguns lugares, eu até vou com ela, no shopping, já saí para tomar um suco com ela, mas todas as vezes que eu chamo para ir para a igreja, ela não vai. Vamos ver se dessa vez ela vai. Aí ela chamou, a amiga respondeu assim, fulana, eu estou não me tire da minha zona de conforto, eu não gosto de ir à igreja. Quer dizer, a amiga podia ir para os lugares com ela, mas ela não queria sair da zona de conforto para ir para a igreja com a amiga, né? É um tipo de amigo que a gente precisa reavaliar, né? Podemos ter amigos e colegas, não é verdade, adolescentes? A gente já até falou sobre isso. Então, eu pensando nesse amigo, fiquei imaginando, né? Eu já tive na minha adolescência amigas que os meus pais falavam, não anda com fulano, não vai na ideia de fulano. Porque eu na adolescência, inclusive por essas pessoas, já fui assediada a experimentar coisas na vida que eu sei que não ia me levar para lugar nenhum. Agora, a gente às vezes tem uns amigos, queridos, que nos coloca lá em cima, não é verdade? Que nos incentiva a estudar. Legal a beça quando um filho, quem é mãe e pai aqui sabe, quando o filho cola com um estudioso. Porque aí quer estudar também, quer fazer trabalho junto, né? Aí é uma maravilha, né? Dependendo do amigo que nós temos, nós podemos avançar, crescer, ou podemos ter uma vida desagradável. Tantas histórias tristes que eu poderia contar para vocês e que a gente vê em televisão de amizades que levam as pessoas para buracos. Eu tenho uma história recente de um aluno meu, adolescente de 16 anos, que foi preso há 3 semanas atrás, porque foi com 3 amigos no centro de Cabo Frio com arma de brinquedo, com um revólver de brinquedo, foram assaltar. Ele com os 3 amigos foram presos. 16 anos de idade esse meu aluno tem. Amigos que o levou para esse lugar. Mas o Espírito Santo não é um amigo assim. O Espírito Santo, eu vou te provar o que ele faz. Abre lá em Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11. Isaías, capítulo 11, versículo 2. Nesse versículo, fala que o Espírito Santo é aquele que nos fortalece,
é aquele que nos aconselha, é aquele que nos dá entendimento, é aquele que nos dá sabedoria. Queridos, imagina um amigo que te fortalece, que te aconselha, que te dá entendimento, que te dá sabedoria. Olha que amigo maravilhoso. Isaías 11, versículo 2. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de entendimento e de temor do Senhor. Amém? Esse é o nosso amigo Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso melhor amigo. Ele é uma pessoa preciosa, uma pessoa espetacular, que quer nos revelar que nós somos uma geração eleita, que nós somos o sacerdócio real, que nós somos a nação santa, que nós somos o povo adquirido, que nós somos o povo de Deus. Queridos, porque o diabo, a palavra de Deus diz que ele veio para matar, para roubar e para destruir. E uma das coisas que ele quer destruir é a nossa autoestima, a nossa estima. Muitas vezes nós olhamos para dentro de nós e nos achamos, desculpa a expressão, o cocô do cavalo do bandido. O nada. Eu não sirvo para nada, Deus não me ama, não é possível que Ele não está vendo a minha vida, olha o que eu estou vivendo, olha, eu não tenho valor, posso me vender por R$1,99 porque eu não sirvo para nada mesmo. Quantas pessoas estão se destruindo por não se valorizar, por não entender que quando Deus olha para ela, olha como uma geração eleita, olha como alguém tão precioso, tão importante, de tanto valor. Queridos, isso é tão sério e é tão importante. Precisa haver revelação. A gente precisa receber revelação disso. Agora, para que o Senhor nos prepara assim? Por que, então, que Ele nos vê dessa forma? Como nós lemos lá em 1 Pedro, deixa eu só repetir o versículo 10. Vou ler o 10. Vós que antes não éreis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas que agora a alcançaste. Vós que antes éreis povo, mas agora sois povo de Deus. Antes nós éramos um povo. O povo que perambula por aí, que anda por aí. Hoje não. Hoje nós somos povo de Deus. Nós temos uma identidade. Nós somos chamados o povo de Deus. Mas Deus nos vê como tudo isso aí que nós acabamos de falar. Deus olha para a gente e vê tudo isso. Deixa eu só encontrar uma coisa aqui, rapidinho. Versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que... Olha o que está aí no final, queridos. Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus nos prepara, Ele nos chama de tudo isso, Ele adestra as nossas mãos, Ele nos valoriza para que nós possamos dar continuidade a isso. E chamar, você que é nosso convidado hoje, você foi chamado nessa noite porque quem te chamou quer dar prosseguimento, quer dizer para você, olha, você também é especial para o Senhor também te ama, o Senhor também olha para você com olhos de amor, amém? O Senhor também quer continuar a boa obra, te tirar lá do momento triste que você está vivendo e te transportar para o melhor de Deus, amém? De repente você entrou aqui nessa noite, querido, tão desacreditado em você mesmo, tão desacreditado no que você tem vivido, no momento que você está vivendo. Mas deixa eu te falar uma coisa, o Espírito de Deus está nesse lugar.
O Espírito de Deus está aqui. Ele quer que você abra a janela do teu coração para que Ele possa entrar. Ele não vai arrombar o seu coração, querido. Ele não vai arrebentar o cadeado do seu coração. Ele só entra quando você abre. Amém? Então, para isso, queridos, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Agora, nós entendemos, a partir do momento que nós passamos a entender tudo isso, nós entendemos a nossa importância do leite espiritual e de uma vida de oração. Nós conhecemos e já ouvimos algumas vezes aquela referência que fala assim, é um verso, né? Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Muitas vezes a gente quer ser a, mas não tem intimidade com o Senhor. Não tem vida de oração com o Senhor. Queridos, isso faz toda a diferença na vida do cristão. Feche os seus olhos aí no seu lugar. A palavra do Senhor diz lá em João assim: e eu pedirei ao Pai, e Ele nos dará um conselheiro, consolador, ajudador, intercessor, advogado, fortalecedor, auxiliador, para estar com você para sempre. O Espírito da verdade, o Espírito Santo. Ele é conselheiro, ajudador, consolador, intercessor, advogado, fortalecedor, auxiliador. Ele é aquele que te fortalece, que te aconselha, que te dá entendimento, que te dá sabedoria. Ele é aquele que te equilibra. Ele é aquele amigo que cuida de você, que está com você até quando o seu melhor amigo natural não está, até quando o seu discipulador não está, seu dirigente, seu marido, sua esposa, seu pai, sua mãe. Ele está sempre com você. Ele é o seu amigo. Ele é aquele que quer entrar no teu coração. Ele é aquele que quer falar ao teu coração. Nesse livro que nós estamos lendo, existe um capítulo um parágrafo que chamou a minha atenção, que eu vou ler para vocês agora, que diz assim: existe um erro que muitos cometem. Eles têm tentado compreender o agir e o poder do Espírito Santo, sem primeiramente conhecê-lo como pessoa. Espírito Santo, não importa, Senhor Jesus, o teu agir e o seu poder, se não te conhecermos. Queremos te conhecer, Senhor. Queremos te conhecer. Espírito Santo, nosso amigo, nós queremos te conhecer. Cada dia mais e mais, cada dia mais e mais. Queremos te conhecer. Queremos nos tornar amigos íntimos de ti. Queremos ouvir a tua voz e te obedecer. Não queremos tropeçar na tua palavra, Senhor. Não queremos tropeçar na tua palavra. Oh, Espírito Santo.